mês, já tem os quadros hoje do Genivaldo, mas nós vamos falar um pouquinho hoje do Genivaldo e desse trabalho que o Genivaldo e o Tomás deram início lá quase 3 anos atrás, mas que já deu tantos frutos, né, Genivaldo? Bom dia. Bom dia, Roseli, bom dia aos ouvintes. Pois é, eu estava pensando, olhando aqui, o mês que vem nós vamos completar 3 anos de Ocupe Arte, já. Foi naquela exposição, Foi em cima ali da casa de piscina, 2017. Né? Foi no dia que eu fui lá conversar Sim, com vocês, né? Que começou as trocas de ideias e que gerou a nossa galeria aqui. Pois é, você sabe que essa galeria, embora ela esteja no espaço assim fechado, mas aqui passa muita gente, muita. E as pessoas se encantam com os quadros. Aqueles que vêm regularmente, uma vez na semana, uma vez no mês, quando chega aqui, mudou, que lindo, de quem é esse, né? Então você vai projetando o artista, a sua obra, valorizando o trabalho que a gente tem aqui em Valinhos, não é? Exatamente. Por exemplo, esse ano não teve o janeiro, não tem, todos os anos a gente duplica o dezembro e janeiro, mas então são 11 artistas por ano. Então aqui nós já passamos aqui mais de 30 artistas durante esses... Quanta gente conhecia aqui sentado nesse lugar que você está. Pois é, e que o público não conhecia, né? Então nós estamos falando, você que está que participa da vida cultural dessa cidade há tanto tempo, não conhecia, imagina o público. Então acho que eu fico muito feliz com esse ganho, feito. né? Fala um pouquinho de você. Esse ano foi um ano especial para o Genivaldo, não foi? Nossa, esse ano foi extraordinário, assim, eu tô super feliz com o ano, apesar de tudo que aconteceu, não ter acontecido na área da cultura, de um modo geral, no país. E nem em Valinhos, né? E em Valinhos a gente já tá bem acostumado, mas, infelizmente, né? Mas para mim foi um ano espetacular, assim, não parei, assim, agora eu tô me programando para dia 20, entre dia 20 e dia 10 de janeiro eu não fazer nada. Você tá que nem eu ontem. Vou tentar não fazer nada, assim, vamos ver. Eu fiz isso ontem, eu não vou fazer nada hoje. Quer dizer, não fazer nada em termos. Eu não precisei ir a lugar nenhum, mas eu fiz uma coisa que estava me incomodando. Eu estou levantando a história da comunidade do Castelo, ali Nossa Senhora de Fátima. Faltava um livro de ata para acabar de ler. Falei, hoje eu vou ler. Pois eu li ele, acabei, era 11h30 da noite, mas eu li ele inteirinho ontem. Eu tenho alguns livros para ler, e tem algumas coisas que eu quero assistir. Vou ver se eu consigo descansar um pouco, mas porque o ano foi... Eu fiz esse ano 3 exposições individuais, fora, né? Sendo 2 internacionais. Participei de salão de arte, estou participando de uma exposição agora ali na Estação Guanabara, em Campinas, onde eu montei uma pequena instalação lá. E fora as outras coisas, do Ocupe Arte. O Ocupe Arte foi intenso, muito intenso esse ano, né? Então, assim, foi um ano maravilhoso. Você tem um trabalho que esse que está aqui exposto, a gente consegue ver. Os outros a gente pode quase que pegar, não é? Pois é. A gente estava discutindo, eu, Tomás, o que a gente ia colocar na parede aqui, e aí eu lembrei desses trabalhos. Esses trabalhos são de 95, 96 e 97, então são reproduções de algumas telas que eu pintei na época. E eu quis trazer eles, porque além de ser uma série que eu gosto muito, então eu comecei um pintor, eu comecei pintando. Sim. Eu trabalho com instalação mesmo, sabe, de uma forma muito mais intensa desde 2015. Mas eu tô louco para voltar a pintar de novo, assim, porque eu gosto muito de pintura. Então esses trabalhos são do meu começo, assim, bem começo, não os primeiros quadros que eu pintei, mas os quadros que a série que eu me encontrei, assim, nesse ponto eu me encontrei. Tanto é que se você olha esses trabalhos hoje, você consegue ver neles coisas que eu faço hoje. Sim. Você consegue me ver naquilo que nas instalações, né? Então é um trabalho que eu acho importantíssimo para eu ver, para eu ter chegado até aqui. Como é que é? Isso é uma série chamada Psicoenigmas, nem eu me lembro por que esse nome, mas eu estava buscando algumas coisas eu queria abstração, não queria pintar, não
quis muito fazer figurativo, nunca me interessou muito. Acho que o mundo já é muito figurativo demais, eu queria escapar disso. E desde o começo eu fui buscar isso, essa coisa da abstração. E eu encontrei uma coisa que foi as formas. Essas formas quase meio apesar de elas serem abstratas, elas têm uma estrutura, são concretas, e isso solidificou o meu modo de pensar a arte, que você vê até hoje alguns trabalhos de pinturas que eu faço, que são resquícios dessa época, assim. Então, esse trabalho primeiro, esse é de 95, ele fez parte da minha primeira exposição individual que eu fiz na Galeria João do Monte. Olha que lindo! Foi quando eu comecei realmente mostrar meu trabalho aqui em Valinhos, e eu fiz uma exposição na Galeria João do Monte em 95. O segundo, ele participou do Panorama, esteve no primeiro Panorama realizado em 96, aqui em Valinhos. Isso, lá no pavilhão da Festa do Figo. Então, foi uma exposição histórica também. Então, esse trabalho ele é um pouco maior. Isso é óleo sobre tela. O primeiro foi pintado óleo sobre papel e depois colado em madeira. E o último já é meio que o final dessa série. Aquele já é um quadro maior. O original dele tem 1,10 m por 1,30 m. E você percebe que se você olhar o primeiro e você for vendo, há um desenvolvimento nas cores. Então, as cores naquele último, até o traço já é diferente. Sim. As cores são mais sofisticadas. Aqui é muito mais, sabe, cores primárias com branco e com algumas cores escuras. E aí você foi meio que limpando, né? Isso, ali já tá mais, as cores são mais sofisticadas, o traço mais limpo. Então você consegue ver uma evolução, sabe? São 3 anos aí de... Genivaldo, como é que é ser artista nesse país? Olha, eu como não tenho muita... Para mim eu não tenho muita opção, assim, então é a minha vida, sempre desde o começo. Tem uma história interessante que, assim, eu me assumi como artista muito cedo. Quando eu resolvi que eu ia ser artista, eu me assumi de uma forma muito intensa. Então, eu tenho uma conta no... Não é aquela história, vou ver se dá certo. Não, e muito antes de eu sequer pensar em fazer arte como profissão mesmo, como viver de arte. Eu tenho em 1993, eu abri uma conta aqui no Banco Itaú. E se você for lá na minha ficha, você vai ver lá profissão artista plástico. Eu estava começando, mas desde aquele momento eu já me assumia como artista. Eu já tinha decidido que ia ser artista e pronto. Mas acho que na vida é isso, né? Eu acho que Ou é isso. A gente faz aquilo. Vou ver se vai dar certo, né? Não pode. E aí, esse negócio dá certo. Eu fiz isso aqui na rádio. Fiquei com muito medo de vir aqui. Aí, lá em casa, eles falam assim, vai, se não der certo, você cai fora. Mas eu me preparei para vir. E tô aqui até hoje, faz 20 anos. Eu acredito mesmo. Quando você quer fazer uma coisa, não fica muito com será que eu faço? Pesando muito. Porque se você for pesar, ser artista no Brasil é difícil. Aliás, ser artista em qualquer lugar do mundo é difícil. Sim. No Brasil é mais difícil. Por N circunstâncias, é mais difícil. Mas, assim, se você acredita mesmo no que você... No seu potencial. No seu potencial. Você, né? Outro dia uns dias atrás eu dei uma palestra ali na João do Monte, onde o tema principal era como ser artista na cidade, como viabilizar uma carreira de arte a partir de uma cidade como Valinhos, que a gente aqui, todo mundo sabe que a gente não tem estrutura nenhuma pública na cidade, então você não tem um espaço de exposição, aquela velha história de onde começou o Clube Arte, que você não tem um espaço expositivo. Então, eu acho que eu tive a sorte de meio que escapar dessa coisa de você se contentar com aquilo que você tem na sua cidade, no seu espaço. Então... Alçar voo, né? Não, para mim sempre foi muito pequeno, Valinhos sempre foi muito pequeno, e isso está expandindo, assim, eu quero mais, assim, eu quero chegar a um ponto que, sei lá, o Brasil seja pequeno, eu quero expandir, enfim. Então sempre fui sempre tive esse olhar no horizonte.
sabe, de buscar coisas fora, ir atrás, e as coisas acontecem. Essas instalações, né, como é que é? Bicho de corpo mole, mas de pele boa, e agora a última foi a Bacia das Almas. Que ficou muito legal, né? Ficou... Como é que você teve a participação de muita gente fazer aquele crochê? Sim, aquele crochê teve 3 artesãs aqui de Valinhos. Uma delas, a mãe do Fabrício, que elas ficaram durante um mês trabalhando aqui na Qual produção. Fabrício Bizarri. A Ana? Isso. A ela Ana é crocheteira? Ela é. Ela e mais 2 amigas. E ficaram um mês trabalhando naquilo, produzindo. São 100 toalhas, né? Aqui são 100 toalhas. E 100 bacias. Elas eram todas vermelhas? Todas vermelhas. E aí eu cheguei lá, acho que uns 11 dias antes da montagem, para preparar aquilo, porque eu tinha que preparar em cada bacia daquela, eu tive que colocar um filme plástico em cima dela, prender, porque se você coloca a toalha em cima dela, ela vai afundar. Então ela precisava ficar retinha. Então teve um trabalho intenso antes de preparação, e depois prender todos os fios. E aí eu tinha uma ideia eu nunca tinha montado aquela instalação, então eu ganhei esse edital lá do Sesc de Palmas. Então fui assim, eu tinha feito um teste de uma peça, mas eu não sabia se ia funcionar sem, como ia ficar aqui. Como é que vem a ideia de usar uma bacia, de usar uma toalha de crochê e depois de deixar pendurado lá? Esse trabalho, na verdade, surgiu a partir do nome. Me interessava o nome Bacia das Almas, para mim era sonoro. Que era o nome da exposição lá. E depois que eu fui descobrir que tinha uma história por trás desse termo. Então, Bacia das Almas, ela vem desde da Idade Média, onde nas igrejas se recolhiam doações em prol das almas do purgatório. Então, e isso é recolhido em bacias. Por isso chama Bacia das Almas do Purgatório. E a ideia é como se aquilo fosse o último recurso para aquelas almas que estavam no purgatório. Então se rezava uma missa, enfim. Era um modo da gente se sacrificar em prol dos que já foram. E eu gostava do nome. E eu queria, de alguma forma, materializar aquilo, de alguma forma. E aí surgiu essa ideia das bacias, e depois nós colocamos um canto gregoriano lá no espaço. Nossa ficou senhora. Espetacular. Você anda no meio daquilo, você tem aquela atmosfera. E elas ficaram em níveis desiguais. Desde 1 centímetro do chão até quase o teto, assim. Então tem... E elas balançavam, não, elas ficam... estáticas. Não, elas se mexem muito pouquinho, conforme até o próprio deslocamento do ar, ou do ar-condicionado, ou do próprio corpo, elas se mexem um pouquinho, então elas ficam muito de leve, assim. Deve ter sido um cenário maravilhoso. Eu gostei muito, fiquei muito feliz, fazia muito tempo que eu queria montar aquele trabalho, então eu fiquei muito feliz de ter dado certo, e aí já estou agora pensando em circular isso. Que coisa boa. Nós estamos conversando aqui com o Genivaldo Amorim, ele que é artista plástico, e ele que faz parte, né, do Cupiarte, um dos idealizadores, e está aqui trocando a nossa galeria 105,9. Você que vai nos assistir pela net, hoje, logo mais às 5h30 da tarde, vai poder ver aqui os quadros. E para você do rádio, depois a gente fotografa e põe no Facebook, no Instagram, para que você possa ver também. Vamos dar um intervalo e a gente já volta. Revista da Manhã. Valinhos FM 105,9. Apoio Cultural. Gilson Despachante, transferência e licenciamento de veículos em geral, renovação de sua carteira de habilitação sem burocracia e sempre um ótimo atendimento para você. Gilson Despachante, em Valinhos, Rua Antônio Carlos, número 68, no centro da cidade. E o telefone 3829-7755.
Gusto Café, o saboroso expresso a qualquer hora do dia. Aluguel e vendas de máquinas de café expresso e outras bebidas quentes solúveis para sua necessidade diária. Assistência técnica nos equipamentos, manutenções preventivas e corretivas para sua empresa, escritório ou residência. Na Gusto Café você encontra também café em grãos gourmet, bebidas solúveis de diversos sabores, além de cápsulas de café, chá, cappuccino e chocolate, todas compatíveis com máquina Nespresso. Faça uma consulta sem compromisso. Ligue 3871-2382. Gusto Café, tudo para o seu expresso. Acesse o site gustocafé.com.br. Revista da Manhã. 9h28 e nós estamos conversando aqui com Genivaldo Amorim. Genivaldo, que é artista plástico, que agora ilustra a nossa Galeria 105.9. E o Genivaldo está aqui fazendo um rescaldo, né, daquilo tudo que aconteceu em 2019 e as expectativas para 2020. Eu acho que se a gente for tirar o Genivaldo da sua arte, que foi maravilhosa, com as suas exposições para todo lado, terminando com essa Bacia das Almas, como você disse, né? Ela fica balançando muito suavemente, e isso já balança a cabeça para fazer mais, não é? Já não, 2020 já acho que não tem nada marcado ainda, mas assim, eu já sei que vai ser um ano cheio de coisa. Tanto minha como do Copiarte, a gente vai ter muita coisa. Outro dia o Tomás fez um levantamento do que o Copiarte fez esse ano. Eu não acreditei, porque você está nessa... Apesar de você estar participando de tudo, nesse turbilhão todo, você acaba não lembrando mais das coisas. Então, por exemplo, começamos com um álbum de figurinhas, Sim. Que foi aquilo sucesso que todo mundo conhece. Então, todo lugar que eu viajo, eu levo um álbum já prontinho para as pessoas, e as pessoas sempre acham aquilo incrível, assim. Então, nós tivemos um documentário feito pela Má e pela Elaine Ambar, sobre tatuadores, um documentário lindo que eles fizeram. Está no próprio Copiarte, tem. Foi um documentário sobre tatuadores que elas fizeram. Nós trouxemos 11 artistas aqui. Na verdade, foi um pouco mais, porque teve dia que veio mais de um. Mas durante 11 meses nós tivemos artistas aqui, novos, todo mês. Graças a Deus. Conseguimos manter isso, e o ano que vem certamente estaremos aqui de novo. Mesmo que repita, o trabalho é diferente e vale muito a pena. Então, isso com certeza vai estar. Nós fizemos 3 workshops, palestra, essa que eu falei para você, lá na João do Monte. Fora essa, nós tivemos uma da Andréa Monteiro, que ela falou sobre redes sociais para artistas, que os artistas estão muito nas redes sociais, mas às vezes não sabem fazer as coisas. Então, eu fui nessa palestra. Então, você esteve lá. Ela fala um pouco sobre como você lidar com esse mundo, né? Sob o ponto de vista profissional. Um outro profissional que nós fizemos uma palestra também muito interessante esse ano foi do Reginaldo Menegaso, que ele é produtor cultural, mas ele é também contador. E aí ele veio falar sobre MEI. Muitas pessoas querem abrir um MEI e não sabem como fazer, né? Tivemos novamente o Salvo Nossos Figos. Essa ideia, foi um sucesso. Cara, eu acho maravilhosa. Em setembro nós lançamos fizemos um lançamento lá na Mafiosa, e a gente separou algumas unidades para serem vendidas, até para bancar as outras, a parte que a gente vai colocar na rua, né? E também porque tinha pessoas que queriam comprar os figos, mas não ia participar da loteria, que é achar um figo na rua. Então a gente separou alguns, uma pequena parte para ser colocada à venda, e depois no outro sábado nós colocamos nas ruas. E esse ano nós expandimos Vocês saíram do centro. Saímos do centro, e foi muito legal. Começamos pelo CLT,
Então nós colocamos vários figos no CLT, depois nós colocamos na Avenida Paulista, nós passamos por lá, a 11 de agosto, a Praça Washington Luiz. Eu sei que ele passou ali por perto na Avenida Joaquim Alves Correia, perto do Fórum, teve figo ali, e ele terminou, o último figo foi colocado no Jardim do Lago. Eu estava indo embora, guardei um, estava indo embora, era meio que caminho meu, e ainda coloquei o último lá. E esse figo alguém achou e mandou a foto pra gente. Então a gente foi muito legal, é um projeto que a gente vai repetir todo ano, então setembro do ano que vem vai ter os figos novamente. Pois é, tá chegando festa do figo. Eu sinto a falta de vocês. Por que não tem o Salve Nossos Figos dentro da festa do figo? Eu não sei, a gente tem uma dificuldade grande de lidar com a prefeitura. Eu acho que, não sei, acho que de tanto ver que as coisas não acontecem, a gente acabou optando por Ter uma vida própria, uma vida independente. Isso não quer dizer que, por exemplo, eu estive agora na apresentação do balé. Minha filha estuda balé lá no Centro Cultural, e eu fui ver a apresentação dela. E fizeram um trabalho espetacular, assim, um trabalho tanto de organização, quanto de iluminação, cenário. Tava lindo o negócio, tava muito bom. Apesar que, assim, dança já é uma tradição Valinhos já tem uma tradição de dança, e é uma coisa que... Desde a época da Kira, Eudete Mota Raia, né? Sim. Cláudia Raia, que dançou aqui em Valinhos, né? Na verdade, isso não é de uma administração, isso é histórico, isso passa... São 50 anos, que foi na gestão do seu Luiz Bisotto, que a gente contou aqui sexta-feira. Pois é, então, assim, a dança no Valinhos sempre foi a exceção, né? Top. Sempre foi exceção. E tivemos as duas caminhadas fotográficas que o Marcel Pazinato organizou e que a gente terminou aqui com uma pequena exposição aqui na frente da igreja, do lado da igreja ali. E a loja mafiosa nós conseguimos manter durante o ano com peças de artistas da cidade lá. Já virou um point lá? O pessoal procura as obras de arte? Já virou. Então, só para você ter uma ideia, um total de 36 pessoas, 36 artistas durante o ano, tiveram alguma renda lá, de coisas que foram vendidas lá. Maravilha, né? Eu fico tão orgulhosa que eu vendi 2 aqui, então, vendeu 36 lá, maravilha. E desde peças pequenas, mas até quadros, assim. Então já virou um point lá. Uma galeria dentro da Mafiosa. Dentro da Mafiosa. Então, aqui também a gente vende, tá? Se alguém se interessa, tá disponível, não é, Genivaldo? E a gente teve assim, um alcance assim, de quase 100 mil pessoas em redes sociais, de alcance de tudo. Então foi um ano pro Copiart. Um ano profícuo. Incrível. Isso, somar tudo isso vai dar uns 18 ações e projetos durante o ano. Assim. Então se a gente pensar no álbum de figurinhas, né? Que foi assim uma ideia fantástica, que reuniu tantas pessoas e que mostrou para mim como é o prazer de fazer uma coleção, fazer um álbum de figurinhas, porque eu estava fazendo um trabalho, mas daí eu já tinha aqui mesmo, eu comprei o álbum e também queria trocar figurinha. Eu conheci um monte de gente, era muito legal como que as pessoas interagiam e como que um ajudava o outro. Tinha um rapaz que ele e a esposa trabalham na Câmara, o Marcos e esqueci o nome dela agora, vou lembrar já. E aí eles iam em todos os encontros e eles já tinham assim, o know-how, sabe? Porque acho que já faziam outros álbuns. O que eles ajudavam todo mundo a ter a figurinha. Depois começou a aparecer muita criança, porque vocês avançaram para as escolas. Pena que nem todos vieram, porque ia ser um encontro maior ainda. Mas eu lembro aqui do último, aqui ó, em volta, atrás da igreja, que é do lado da igreja, estava um sol, já montou a barraquinha, mas não cabia tudo. E o pessoal se espalhou sentadinho aí ao lado, na sombra que a igreja fazia. Muito legal, muito legal. Vocês estão de parabéns. E depois a exposição aqui, né? Sim. Eu me lembro que vocês deram para a PAI e lá a dificuldade, claro, é muito maior. E no dia que o Tomás foi lá e começamos a abrir os envelopes com as figurinhas, de repente um garoto
Ele olhava para a figurinha e olhava para o Tomás, olhava para a figurinha. Aí ele falou assim: é você, né? Todo feliz que ele tinha achado a foto do Tomás, né? Aí eles vieram aqui já com seus álbuns mais ou menos prontos, né? Naquilo que foi possível, e eles identificavam a figurinha com o que estava exposto. A Maria fala que foi um trabalho muito rico, que ela acho que ainda não terminou, ela ainda continua trabalhando com eles. Isso nos deixa muito felizes, porque é um trabalho que nasceu aqui e que teve essa repercussão tão grande. E que, por exemplo, eu fui para a África, eu levei álbum de figurinha, fui para o Uruguai, levei o álbum para as pessoas verem. Fui agora, deixei álbum lá no Sesc de Tocantins. Alguns que eu fico, até hoje eu fico colando figurinhas para completar os álbuns para levar para as pessoas, que aí a gente leva já pronto, né? Então, assim, isso foi coisa que se espalhou. Fora as pessoas que acompanharam pela internet. Então... Foi uma grande ideia. Foi, assim, de tirar o chapéu. Assim como é o Salve os Nossos Figos. Porque ele tem uma ideia de promover a arte, né? De promover o artista que faz aquele figo, que é o Ademir Cândido. Mas ele tem lá, subliminarmente, um apelo. O figo está acabando em Valinhos. Salvem os nossos figos, Pois né? o figo está acabando. Assim, eu encontrei uma... Agora, nesse final de semana, eu estive em Araçatuba, fui assistir um show de um projeto de um amigo meu lá. E aí, uma pessoa, quando viu falar de Valinhos, falou: ela não é lá que é a terra do figo, assim, alguma coisa assim? Falou: é do figo, assim, né? Mas o figo está acabando. Ou seja, lá em Araçatuba, alguém que eu não conhecia sabia que Valinhos era a terra do figo. Mas o figo está acabando. Então, precisa se preocupar mais com essa coisa histórica, esse valor histórico do figo, né? Eu acho que as autoridades, de certa forma, elas não conseguem entender que isso pode isso traz recursos para a cidade, assim, é uma coisa simbólica, importante, a nossa história. Então, precisava ser melhor tratado. Se lá atrás, né? Padre Bruno Pois Nardini, quando chegou aqui, em 1939, né? Já olhou para o figo e via a grande quantidade da produção que era perdida, porque o acesso era ruim, porque o transporte era em carrocinha, aquilo chacoalhava e batia. O figo é uma fruta, uma inflorescência, né? Perecível. E olhou para isso e deu toda a sustentação que o figo teve até hoje, através da festa, abriu os olhos de muitos agricultores da época, e agora as novas gerações melhoraram e continuam, muitos ainda continuam na terra. Mas tirando, por exemplo, você pega da parte do ponto de vista cultural, né? Tirando a festa do figo, você consegue lembrar, assim, de que alguém pensou na valorização desse figo? O Salve Nossos Figos e a mafiosa com cerveja de figo, né? Que tem essa ideia de levantar de valorizar essa coisa da nossa cultura, né? Acho que isso são apenas 2 ideias, acho que isso poderia ser um monte de coisa acontecendo em torno disso. Muito mais expandido. Aí eu conheci uma cidade, não vou lembrar o nome dela agora, mas eu conheci uma cidade em Minas, pequena cidade, pequenininha, que ela vive em torno da paçoca. Na cidade da paçoca, assim. Tem um monte de... Você para assim, tem um monte de quiosques vendendo paçoca de tudo quanto é jeito. Então, ou seja, a cidade é conhecida como a cidade da paçoca. E ela tem um potencial turístico importante. As pessoas vão lá porque sabem que lá tem paçoca boa. Pois é. Não é? E o que São Lourenço fez com água mineral, por exemplo. Água. Eu vejo que eles têm agora a Fernanda, que cuida da parte do turismo, está empenhada em ter um olhar para o turismo religioso, já que para cá vem tantas pessoas na TV Século XXI. Sim. Lá está sendo construída uma igreja das mãos ensanguentadas, vai atrair mais gente. De repente, mostrar aquilo que a gente tem também. Mas não só isso, né? Valinhos tem potencial, gente. Estou vendo já agora as vinícolas aí, mesmo que artesanalmente, como tem o Chão de Pedra, tem a Tordim, tem o Trento, que são grandes produtores aí, já se organizando para receber o turista na sua chácara, no seu sítio, para fazer daquela visita um gerador de rendas, não só para vender o vinho, mas criar um ambiente mais gostoso. Já estão fazendo isso. Isso é ótimo. Eu acho que Valinhos, ela tem, aquilo que você fala, tem um potencial em algumas áreas que são ainda inexploradas.
Cultura é uma delas. Você vê a quantidade. O Filhagem está agora, a gente estava falando agora, o Filhagem está na Turquia. O artista está aqui, o artista que cresceu aqui. Se a gente olhar um pouquinho, né? O Gersi teve um trabalho também escolhido para estar lá no Museu do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Foi um também dos 7, né? Sim. Escolhidos no Brasil para ter o seu trabalho. Agora o Filhagem, dos 4, entre mais de 1.000 selecionados para pintar um. Ficou lindo, já está circulando aí na internet, lindo o trabalho. Você já tem feito várias exposições fora aqui do nosso país, levando a nossa arte e levando o nome de Valinhos. E vai sendo com outros. A Tami está morando lá no Japão agora, certamente Sim. A sua arte sendo propagada lá, ela não é? Está produzindo, sabe? Então, isso tudo assim, sendo de um ponto. Então, imagine se esse ponto inicial tivesse uma estrutura boa. Imagina a quantidade de artistas que isso aqui poderia gerar. Então, eu acredito muito na potencial dessa cidade. Infelizmente, acho que falta visão. Pois é, visão e emoção. Exatamente. Vamos criar emoção, então, né? Para ver se desperta a visão, né? A gente vai fazendo, independente disso, a gente está fazendo. O Copiarte vai fazer muita coisa o ano que vem, coisas muito importantes. Então, nós estamos super animados. Você vê como as coisas se unem. Por conta da VV8, que veio aqui para a rádio, numa parceria importantíssima, a gente foi atrás do Copiarte. Por quê? Só o rádio, eu posso falar, como estamos falando agora, mas a imagem a gente não tem, porque a câmera do Facebook não mostra as paredes. Mas a VV8, através de uma ação do Dr. Flávio, que a gente sempre tem que agradecer nessa parceria, você imagina ter um programa de rádio sendo exibido na TV? Isso já há quase 3 anos também, ou 3, que nós vamos fazer agora logo em janeiro. E aí a gente teve essa possibilidade de mostrar os artistas da cidade, de promovê-los, e quem sabe, né, essa ajudinha vai fazendo uma onda, não é? Pois é. E nós tivemos, não esqueci, nós tivemos as 14 Maravilhas, organizado pelo pessoal da PHV, pelo Marcelo Pazinato, a gente participou de alguma forma também. Então, você tem um monte de coisa acontecendo na cidade. Não é aquela história que fala tudo junto, misturado, vamos lá, que vai ser. A gente vai fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O importante é fazer. Se a gente parar de fazer, aí isso fica ruim. Mas está havendo movimento, a onda está em movimento, né? E agora, daqui uns dias, eu não sei o dia certinho, não estou lembrando, mas vai ter mais uma ação, a última ação para fechar aqui na frente da igreja, que o projeto da Elaine Amber, vão ser uns cubos com fotografia, então fiquem atentos. Muito bem, Genivaldo, parabéns por todas as ações. Obrigado, né, por me permitir. Você vai ficar comigo aqui 2 meses? 2 meses, isso. Só agora nós voltamos em fevereiro. Fevereiro tem coisa nova. Ele vai ficar na minha companhia aqui para eu lembrar todo dia do Genivaldo, né? Mas obrigado pelo Copiarte, obrigado pela participação de vocês, obrigado por serem nossos parceiros, porque uma coisa completa a outra, não é? A rádio está aqui, a voz da nossa gente, e vocês vêm com a arte que é tão importante. Obrigado, Roseli. Já um Feliz Natal e um ótimo 2020 para você, para todo mundo aqui da rádio e para todos os ouvintes, e acompanhe o Copiarte o ano que vem, vai ser melhor ainda. É isso aí. Obrigado, um abraço para você, sucesso sempre, até o ano que vem. Até o ano que vem. Revista da Manhã. Valinhos